o meu celular tava com problema e eu não consegui gravar os vídeos anteriores como um vídeo só. Aí eu tive que dividir em dois porque ele não tava conseguindo salvar, não tava conseguindo editar no aplicativo. E o que eu queria só explicar, contar uma coisa sobre o que eu tava falando de desdobramento, é sobre o que eu vi num dos desdobramentos mais fortes e acordado que eu tive eu não sabia o que que era, o que que eu tava vendo. Eu tava acordado, tava na cozinha de uma casa que eu morei com meu pai e o meu irmão e eu comecei a ver como se fosse o espaço, um lugar bem preto, várias, mas milhares de naves em volta do que parecia ser um planeta supostamente branco, parecia até a lua. E eles ficavam um pouco longe. E eu tava dentro de uma nave que encostar, ia aterrissar nesse planeta. Só que era extremamente perigoso. Parece que a equipe que estava comigo ia lá justamente para fazer pesquisa de cunho científico. E não tinha nada, ninguém militar, era só cientistas. E nós nos aproximamos, quando a gente foi chegando perto do solo, não muito perto, assim, tipo no céu daquele planeta, tinha tipo uma tempestade, umas nuvens com os ventos bem fortes, estava bem difícil de descer, mas a gente foi, perfurou a tempestade e chegamos no solo, o chão era branco, muito branco, parecia um giz, um gesso, tinha partes acinzentadas, tinha pedra, mas não tinha vegetação, não tinha nada, não tinha edifício nem nada. Só uma só um chão esquisito, uma areia muito branca. E ele era bem rochoso também. E eu tava falando que era uma situação que eu comecei, além de ver, sentir as emoções da época. Eu tava andando pelo solo com essas pessoas, com esses seres, sei lá como que eles eram, porque estavam em uniformes e tipo algo como se fosse roupa específica para o espaço, alguma coisa assim. E eu comecei a sentir, a captar uma frequência como se fosse um som, mas era um troço muito estranho e eu sabia que era muito grande, estava vindo de lá de dentro da rocha. E eu comecei a entender que ali a gente não tinha entrado no planeta, a gente estava numa casca, numa barreira. E na hora que eu senti a vibração, aquela frequência, eu já senti que eu tinha que olhar para todo mundo, falar volta para a nave e vamos ir para cima. Só que não deu tempo, foi muito rápido. Assim, a gente começou a, tipo, abrir o chão e a gente começou a ser engolido pelo aquele solo. Eu comecei a gritar e eu olhava para cima, não dava para ver nada. Eu tentava pedir ajuda para nave que fazia contato com a gente e com as outras naves e tentava chamar, pedir socorro para sei lá quem pudesse. Só que eles não faziam nada, até porque eles não podiam. Porque eles já sabiam que ia acontecer isso. Eles mandavam gente lá, gente assim, algumas pessoas, alguns seres e eles eram engolidos e não tinha nada que fazer. Só tinha que ir tentando para descobrir o que que era. E era um ser e tinha vários seres lá dentro. É, quando eu entrei, era como se eu entrasse numa água meio gelatinosa e era imenso, era um oceano e eu via e ouvia vários outros seres gritando que também estavam naquela situação, se adensando naquela água, naquele fluido, e os corpos começaram a ser como se fossem, sei lá, incinerado, derretido por um ácido, por alguma coisa assim, e era uma dor insuportável. A agonia era muito grande e muito medo, e eu sentia também algo coletivo com diversos tipos de outros seres que acabaram caindo ali, ficaram presos e estavam começando a adentrar naquele mundo.
E, e eu mandava por uma tecnologia que eu não entendo. Era como se eu tivesse um display no meu braço. E eu mandava pra eles que eu tava abortando, que eu queria abortar, que era pra eles fazerem alguma coisa pra eu conseguir sair dali, mas não dava. E aí que a tripulação toda começou a gritar e a gente começou a afundar. E eu comecei a sentir a energia. Existia um ser líder bem no centro daquele oceano. Eu não conseguia enxergar com o olho físico, assim, digamos, naquela situação. Mas a informação entrava na cabeça, eu ia captando. Enquanto doloria, a gente ia aproximando daquele ser, é um ser imenso, que estava no centro, digamos. Esse solo que a gente entrou era como se fosse um planeta. Ele é como se fosse um globo. Era uma esfera, porém não era um planeta. Aquilo lá era um processo, uma barreira que capturava e começava a digerir e fazer a essência espiritual de todos os seres que caírem ali começarem a entrar lá dentro. E eu vi como que eu cheguei nesse planeta, nesse mundo, numa época que estava bem feia a situação. O Demiurgo estava. Era uma coisa muito mais forte, muito cruel. E me deu nessa época um insight de consciência de meu Deus, eu ainda tô aqui preso e é uma sensação horrível, é indescritível. Eu vou falar mais um pouco mais pra frente sobre isso. Eu tenho que fazer vídeos curtos porque eu não tô conseguindo armazenar, editar e upar pro YouTube. Se for muito grande o meu celular, as coisas que acontecem meio paranormal comigo danifica a maioria dos eletrônicos que eu uso. Então, na medida do possível, eu vou postando. Obrigado.